Pai Senhor, queridos, vamos a mais um vídeo, sexto vídeo, se não me falha a memória. Eu estou tirando aqui o paletó, porque está muito quente aqui, eu vou estar assim, os irmãos permitam isso. Vamos ao versículo 14, diz assim a palavra de Deus. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, né? Você que abre o livro do Apocalipse e lê assim, você pode até chegar a se assustar, né? Pensar, meu Deus, se esse homem aqui, essa pessoa aqui que João viu, ele diz que é Jesus, se esse homem chegar na minha casa, né, para me fazer uma visita de madrugada, de noite, orando, e de repente ele aparecer, eu vou morrer de um susto grande, de um medo. A cabeça e os cabelos brancos como lã, né? Como a neve, seus olhos como chama de fogo, realmente iria assustar, né? Mas existe explicação para isso aqui. Por exemplo, cabeça e cabelos eram brancos, simboliza maturidade e pureza. Você pode conferir em Daniel capítulo 7 e o versículo 9, tá certo? Os olhos como chama de fogo, essa expressão que se repete lá em Apocalipse capítulo 2 e versículo 18, e em e no capítulo 19, versículo 12, simboliza percepção e juízo. Os olhos, como chama de fogo, simbolizam percepção e juízo. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Você pode conferir esse mesmo personagem que João viu aqui no Apocalipse, o Daniel viu ele lá. Isso aqui mostra que quando você vai comparar a época que Daniel escreveu o seu livro, deixe-me ver aqui a data em que Daniel escreve o seu livro, qual foi a época da escrita do livro de Daniel, que foi publicado, foi cerca de 536 a 530 antes de Cristo, né? E João estava escrevendo aqui cerca de 90 a 96 depois de Cristo. Então, o Daniel viu esse personagem em visão no céu, aqui, né? Que a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Então você vê aqui o Daniel tendo, há muitos séculos atrás, vendo em primeira mão esse personagem, e João vendo ele há muitos séculos mais na frente, João vendo esse mesmo personagem aqui e constatando quem ele é, comparando com o que Daniel disse que era. Então você veja a veracidade da palavra de Deus. Muita gente que não costuma dar muito crédito à palavra de Deus, eu queria que você, os céticos, se dizem céticos, né? Eu queria que você pelo menos ponderasse acerca disso, tá certo? Acerca desses dois personagens, Daniel e João, que viram um personagem, deram as características, cerca de séculos e séculos distante um do outro, sem nunca terem se visto nem se conhecido. Então este é o significado. A cabeça e os cabelos brancos, que simbolizam maturidade e pureza, conforme Daniel 7:9, e também os olhos como chamas de fogo, que se repete a mesma expressão em Apocalipse 2:18 e 19:12, simbolizam percepção e juízo, né? Como está escrito no Salmo 11 e o versículo 4, que diz: os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. É como se ele ficasse olhando para você sem piscar, né? Ali, aquele olhão, cima, te observando, vendo tudo, nem dorme, nem cansa e nem descansa. Eita, meu Deus. Versículo 15, vamos lá. E os seus pés semelhante a latão reluzente,
que fora refinado numa fornalha, e a sua fornalha, e a sua voz, perdão, como a voz de muitas águas, né? Latão reluzente, né? Latão reluzente, ou bronze polido, né? Que no grego é chalcolibanon, né? O bronze, quando submetido a altas temperaturas, né? Quem trabalha derretendo metal sabe que ele fica branco reluzente, né? Fica aquela coisa diferente, né? É como o João está dizendo, que ela é como se fosse bronze polido. Daniel capítulo 10, versículo 6. Ele afirma que isso afirma também, segundo a história, que na cidade de Éfeso havia muitos ourives judeus, né? Atos 19, 24. E sendo assim, a tradução correta poderia ser a combinação do termo grego chalcos, que é bronze, com o termo hebraico laban, que é branco, né? Bronze branco. Refinado numa fornalha. O bronze que João quer nos transmitir parecia rubro de tão quente. Veja bem, alguns comentaristas enfatizam que o valor simbólico do bronze nas escrituras está associado ao juízo de Deus. Tá certo? Os comentaristas, alguns enfatizam isso também. Números 21, Deuteronômio 28, Daniel capítulo 10, João capítulo 3, né? Pode ser um simbolismo quanto ao fato de Cristo ter tomado sobre si o julgamento efetuado por Deus contra o pecado, né? Jesus passou por aquele prova de fogo, e foi quando Deus julgou o pecado em Cristo, né? Na carne, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, 3, 4, por aí. Voz como a voz de muitas águas. Em Daniel capítulo 10, versículo 6, a voz do Senhor é comparada a uma voz de multidão. Já no Apocalipse capítulo 14, a voz de muitas águas. Também em Ezequiel capítulo 43 e o versículo 2. A voz de Deus transmite o poder da sua palavra, né? Como descrito no versículo 10. João viu uma grande voz, como voz de trombeta, né? Ele usou esse termo para destacar aqui o caráter do poder, do timbre, da dicção, né? Da qualidade soberana da voz do Senhor. Salmo 29, versículo 3 e 9. Versículo 16 diz assim: tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força maior. Destra. A destra de Deus simboliza proteção, né? Como está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 6, diz assim: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. Êxodo capítulo 15 e o versículo 6. No Salmo 63, versículo 8, diz assim: a minha alma se apega a ti, a tua destra me sustenta. Então, destra de Deus significa, está aí simbolizando isso, né? Poder, proteção e autoridade. 7 estrelas. Essas 7 estrelas aqui, o significado delas já foi fornecido, né, automaticamente pelo o próprio Senhor Jesus Cristo, né? O próprio Senhor, no versículo 20. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, né? Há muita gente que associa que esses 7 anjos são 7 seres angelicais, espirituais, responsáveis por cada região daquela igreja, aquelas ali das igrejas, da regional das igrejas, né? Mas outro grupo acredita que não seja isso, porque acredita que sejam os 7 obreiros, os 7 pastores, os 7 líderes das igrejas, que dirigiam aquelas igrejas ali. Segundo alguns historiadores, a igreja de Esmirna, por exemplo, né, era dirigida por Policarpo, né? Ele teria recebido, igual alguns comentaristas, ele teria recebido
das mãos de João, como se diz, a bandeja da Santa Ceia, por exemplo, isso daí, né? Não se tem uma base irrefutável que refute isso daí, mas acredito que esses anjos representam os líderes das igrejas, os pastores, os presbíteros, os anciões que estavam, né? O líder mor, o presidente, o dirigente daquela igreja que estava ali, que ele, tendo esse Espírito de Deus, ele tem o poder de transformar o homem, a imagem daquele pastor, a imagem do pastor, cheio do Espírito de Deus, tem o poder de transformar o homem. Mas se esse pastor não tiver o Espírito de Deus, esse Espírito aqui, ele condena aquele homem. Veja aí a responsabilidade. Muitas vezes tem pessoas que porque quer ser pastor e funda uma igreja e abre um ministério, e quando você pensa que não, aquela pessoa que você conhecia, que era um irmão auxiliar, Francisco fulano de tal, de repente você encontra o irmão na semana seguinte, ele já é o pastor que está dirigindo uma igrejinha por lá, né? E é preciso que esse líder, e o Senhor escreve aos líderes aqui, ele diz, João viu esses pastores como estrela nas mãos de Deus, né? Ele diz assim, que são as 7 estrelas na minha mão, são os 7 anjos das 7 igrejas. Se esses pastores, conforme está escrito aqui, se eles não tiverem o Espírito de Deus, eles vão condenar essas pessoas que se aproximam dele, que é o que a gente está vendo hoje. Muita gente, não se engane com muitas dessas igrejas televisivas, teleigrejas, que você vê, e você se escandaliza com o que você vê lá dentro. Hoje em dia, para muitas pessoas, pastor é sinônimo de ladrão, de embusteiro, de mentiroso, disso e daquilo outro, né? Por quê? Porque procuram encher-se de sabedoria, de teologia, de coisas que edifica só a ele mesmo, só engrandece a ele. O Espírito, ele vivifica, tudo que ele toca, ele vivifica. Então, se você, pastor, tem o Espírito de Deus, pode ter certeza que você transformará a vida daquele que se aproximar de você. Isso, pelo menos, é o que revela aqui os termos das cartas que João escreveu à igreja do Senhor. Então vamos aqui. E da sua boca saía uma espada afiada, né, uma espada de 2 gumes. Desta forma o Senhor se apresenta à igreja de Pérgamo. Ele olha a igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada que sai da boca, né? Essa expressão está em Isaías capítulo 11, no versículo 4. E ferirá a terra com a espada da sua boca. Profecia que se cumpre em Apocalipse capítulo 19 e o versículo 15. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, né? E de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Imagina isso daí, né? É lógico que o que João viu transcende a tudo. Ele não viu Jesus com uma espada amarrada na boca. Não, Jesus não viu. Isso simboliza a palavra de Deus. A espada a qual se refere, né, é a palavra de Deus. Não significa que Jesus na glória está carregando uma espada na boca. Assim, não. Refere-se à palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, né? Que é a força, o poder e a virtude que emana de Deus. São as verdades e a vida, né? Que ele é a própria verdade e a própria vida. E é a palavra de Deus, o verbo. Tudo que você vê hoje, né? A matéria-prima de Deus para ele criar todas as coisas foi o nada. Tem gente que nada. O que você tem? Eu não tenho nada. Então você tem a matéria-prima de Deus.
o que Deus precisa para fazer alguma coisa na sua vida, porque do nada ele fez todas as coisas. Nada havia e o Senhor disse: haja luz e houve luz, haja água e houve água, a água produza peixes, isso, e foi produzindo, a terra produza árvores e segundo a sua espécie, a terra foi produzindo. Então do nada, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim: irmão Gideão, pastor, o que você está querendo é impossível aqui diante de nós. Então eu digo para eles assim: então nós estamos do lado de Deus, porque nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se fosse possível, nós estávamos indo no campo dos homens. Agora, quando é impossível, estamos no campo de Deus. E o impossível é o campo da fé, né? Pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, do nada, Deus fez todas as coisas. O que você tem para agradar a Deus, para servir a Deus, para oferecer a Deus? Eu não tenho nada. Então você tem a matéria-prima, é só você se posicionar na posição de vaso no lugar da bênção, que Deus fará crescer maravilhas na sua vida. Sua vida será ainda um campo fértil, verdejante e muito produtivo, porque você tem a matéria-prima de Deus. Então, a palavra de Deus, no campo do nada, tudo brota, tudo cresce, tudo fica maravilhoso, tudo é bonança, né? João encontrou para descrever o poder da palavra de Deus, né? Ele viu essa espada como se fosse um laser saindo da boca do Senhor. Você imagina que coisa maravilhosa, né? Quando você, eu lembro que uma certa vez eu pregava em uma igreja, não sei mais aonde já preguei em tanto canto aí, e uma irmãzinha veio, né? Quando terminou a palavra, a oração, estava descendo ali, e ela veio, aquela senhora velhinha, cabecinha branca, aquelas irmãs mesmo sabe, que já estão sentindo o cheiro da glória de Deus. Ela veio e disse assim: enquanto o Senhor pregava, eu vi uma espada saindo da sua boca. Eu disse: meu Deus do céu, pronto, é a palavra de Jesus. Não estou dizendo isso, irmãos, que eu queira ser Jesus, não, pelo amor de Deus. Eu sou Gideão Rodrigues, tá certo? Pregador da palavra de Deus. Eu não sou Jesus, não tenho pretensão de ser. Foi a irmã que viu, e quando ela viu, logicamente, que essa espada, esse laser que João viu, era a palavra de Deus. E quando ela teve essa visão dessa espada, nada mais é do que a palavra verdadeira de Deus saindo da boca do seu servo. Então, Efésios 6:17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Então vamos encerrar esse vídeo, mais esse vídeo por aqui, né? Os irmãos podem ver aqui, eu estou derretendo, mas glória a Deus, é para a glória de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, te agradeço por mais este vídeo, mais esse trabalho, que os irmãos que estão, as pessoas que estão lendo, vendo, ouvindo, aprendendo, possam, Senhor, se encher cada vez mais da sua graça e ter, Pai querido, cada vez mais ânimo para trabalhar na tua seara e para ensinar acerca da tua palavra maravilhosa. Te rogo por fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe.